Janeiro, né? Aí, seguindo aqui a Portugal, lá no início, nós temos o Ver o Peso, o complexo do Ver o Peso, ao Porto, né? Que foi o segundo roteiro. E se nós chegarmos até a Presidente Vargas, parte daqui, nós já vamos pegar parte do terceiro roteiro, que é o da Belle Époque, né? Na verdade, esse aqui, o roteiro da Campina, nós vamos percorrer essa cidade que começa a se expandir para cá no final do século XVII e início do século XVIII, né? Porque o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos a Cidade Velha, toda a cidade que cresceu em função do forte e das igrejas, a presença da cruz e a espada, a cruz, a igreja, né? E a espada, as fortalezas, que foram uma estratégia de ocupação do território da Amazônia. E a cidade, a primeira cidade, né, ela vai crescer com esse formato mesmo da cidade portuguesa, de ruas estreitas, né? Temos a construção que aparece aqui desses palácios. É um palácio lá do final do século XVIII, que é o Palácio do Governo lá, né? Que foi construído com a possibilidade da família real ter vindo para cá, poucos sabem disso. Por exemplo, se você comparar esse palácio com o Palácio do Paço no Rio de Janeiro, por onde é a família real, né? Não tem comparação, né? Em termos da monumentalidade do prédio. E esse outro aqui é o Palácio da Belle Époque, que ele vai ser construído já na época da borracha, né? Aqui o Palácio Antônio Lemos, né? São dois momentos distintos. Enfim, nesse momento, século XVII, o que separava essas duas cidades? Nós tínhamos o Lago do Piri aqui no meio. Onde ficava o Lago do Piri? Era a continuação aqui dessa doca do Ver o Peso. E esse lago, ele iria mais ou menos, imagine, até ali ao Mirante da Mandaré. Então, na verdade, essa área da Cidade Velha era uma ilha, né? Aí o que acontece durante o final do século XVII e século XVIII? A cidade começa a se expandir para cá. Inicialmente se faz uma ponte atravessando esse igarapé, né? Ainda no século XVII se funda um porto que era necessário para se haver o peso, né? Tudo que entrava e tudo que saía, né, da região, que é justamente onde está aí o porto, aí na frente desse mercado de ferro, né? Ali onde fica a Pedra do Peixe, era mais ou menos a localização do porto, e existia uma estiva ligando as duas cidades. E a cidade começa a crescer para cá, principalmente, inicialmente, em direção ao que é hoje a 15 de novembro, que era a Rua da Praia, né? E em direção à rua que nós vamos passar, que era a Rua da Cadeia inicialmente, e hoje é João Alfredo, né? Então veja como a cidade cresce, e cresce em direção aonde? Em direção a outra igreja que ficava lá no alto, que é onde vai terminar esse roteiro, a igreja de Santo Antônio, né? Então, se nós pegarmos a 15 de novembro, era a Rua da Praia, ela seguia, passa pela Igreja das Mercês, que a gente vai passar lá na frente, perto da praça, né? Aí segue pela Gaspaviana, e a Gaspaviana vai dar lá na Santo Antônio. Era esse caminho. Ali era outra parte mais alta da cidade. Então, esse aí é o crescimento aí da cidade aí durante o século XVII. E vai se conformar esse bairro onde existia uma grande campina, era uma área baixa, né? Normalmente a ideia mesmo de campo, de campina, o bairro da Campina, né? O pessoal fala Campinas, mas é Campina, bairro da Campina, que é o nosso bairro do comércio. Oficialmente ele é denominado de Campina, e nós conhecemos como bairro do comércio, né? Aonde vai, evidentemente, a partir do século XVII, vai se concentrar toda essa área comercial, né, de Belém, no período da Belle Époque, vai ser a nossa área chique da Belle Époque. Isso a gente vai falar lá quando chegar lá, que foi a João Alfredo e Santo Antônio. E hoje você tem outros usos. Então, o roteiro a gente fala desse período, dessa geografia, dessa história, né, desde o período inicial, mas entendemos também o que é hoje essa cidade, né? E com formas de uma cidade portuguesa. Os dois bairros têm forma de uma cidade portuguesa, ruas estreitas, né? Está bem presente aqui. Por isso que nós podemos dizer também que Belém, nós poderíamos encontrar várias cidades,
né? Uma cidade portuguesa, com certeza, né? Uma cidade francesa, que é representada pelo período da Belle Époque, praças, grandes boulevards, arquitetura, Art Nouveau, né? Uma cidade italiana, podemos fazer essa vírgula da cidade italiana, porque o Antônio Landi, o engenheiro, o arquiteto italiano que vem no século XVIII, vai deixar marcas na cidade. Uma das marcas vai ser justamente, a marca maior dele vai ser o Palácio do Governo, que ele vai construir, né? Capela do Pombo, que nós vamos passar aqui, né? E vai ter também marcas dele na igreja de Santana. Ele era devoto e ele que vai construir a igreja de Santana. Então tem essas marcas da cidade italiana, na questão da arquitetura, né? Portuguesa, francesa, italiana. Podemos dizer hoje americana. Essas marcas nós vamos presenciar quando nós andamos aqui, tanto na questão material como material no consumo, né? Na questão mesmo do consumo do que se vende no comércio, né? Coisas que são padronizadas, mas também dentro da questão da articulação do mercado, né? Por exemplo, se nós falarmos das lojas de R$1,99, se nós falarmos da presença quando nós passamos lá no prédio do Banco Central, enfim, dessa articulação com o mundo que é marca dessa cidade americana. Mas antes de tudo, é interessante nós dizermos o seguinte, ressaltarmos que antes de tudo, todas essas cidades elas estão dentro de uma cidade amazônica, né? Isso que eu queria ressaltar a partir desse roteiro. Por quê? Todas essas cidades elas têm articulação, né, com as nossas especificidades amazônicas, que tem a ver com essa relação aqui do rio, que nos é tão, né, tão cara, essa coisa do rio, em termos da questão da circulação, de por que a cidade vai crescer para cá, porque o rio e a Bahia vão estar estrategicamente aí, né? A cidade vai estar estrategicamente localizada aqui nessa entrada do rio Amazonas, né? Na saída e na entrada aqui, né? Do rio Amazonas, e marcas mesmo que vão estar presentes na arquitetura, no próprio Art Nouveau, com elementos que vão representar elementos da Amazônia. Por exemplo, há pouco, algumas semanas atrás, o pessoal postou lá no Face, temos o Face lá, vocês podem ver nossas fotos lá, o hall de entrada lá no Teatro da Paz, né? Um ladrilho lá feito lá por um belga, né? Mas que vai ser feito com formas do Muiractã. E as próprias pedras vão ser juntadas lá, vão ser coladas lá com a goma da gorijuba, cola da gorijuba, né? Então veja bem como essa paisagem amazônica, ela entremeia essas outras paisagens que eu estou colocando aqui para vocês, né? E a gente vai discutindo isso aí ao longo. Isso foi só uma introdução, já falei demais e agora eu vou passar.